Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Carta de Paulo aos Gálatas. A Carta de Paulo aos Gálatas é um dos livros que compõem o Novo Testamento e faz parte de uma das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Neste estudo bíblico, faremos um panorama da Carta aos Gálatas, conhecendo o contexto histórico, propósito e características da epístola. A fonte de estudo é o site Estilo e Adoração. O autor da carta aos Gálatas. Historicamente, o apóstolo Paulo sempre foi aceito como sendo o autor da carta aos Gálatas, embora alguns estudiosos, a partir do século XVIII, começaram a sugerir que a epístola tenha sido pseudônima, ou seja, alguém a escrever usando o nome de Paulo. No entanto, o estilo literário e a teologia empregada na epístola não deixam dúvidas que o apóstolo Paulo foi o autor em questão, e os argumentos contrários a essa afirmação são demasiadamente fracos. Também vale dizer que nos primeiros versículos da epístola já encontramos uma declaração de autoria do próprio Paulo, além de sua menção a um grupo de pessoas que o acompanhava na ocasião em que a carta foi escrita. Gálatas capítulo 1, versículos 1 e 2. Data e contexto histórico da carta aos Gálatas. Existe uma grande dificuldade em determinar a data em que a carta aos Gálatas foi escrita. Isso porque também há uma dificuldade considerável em estabelecer os destinatários da carta. É bastante claro que o apóstolo escreveu aos Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 2, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Porém, não sabemos exatamente a quais Gálatas ele estava se referindo, se aos Gálatas do Sul ou do Norte. Paulo poderia estar escrevendo a toda a comunidade cristã da província da Galácia, ou especificamente ao povo celta que habitava o norte da Galácia e que eram conhecidos como Gálatas. Se considerarmos a primeira sugestão, a melhor data seria entre 48 e 49 depois de Cristo, após sua primeira viagem missionária. Lembrando também que em sua primeira e segunda viagens missionárias, o apóstolo visitou as cidades do sul da Galácia, sendo elas Antioquia, da Pisídia, Icônico, Listra e Derbe. Se essa data estiver correta, então a carta aos Gálatas pode ser o escrito mais antigo do apóstolo que temos disponível. Caso o apóstolo tenha escrito a epístola aos Gálatas do Norte, então provavelmente isso ocorreu em uma data próxima à sua terceira viagem missionária, quando passou pela região da Galácia e Frígia. Atos capítulo 18, versículo 23. Boa parte dos estudiosos que defendem essa possibilidade acredita que o apóstolo tenha escrito a epístola durante o período de 2 anos em que esteve em Éfeso, Atos 19, ou durante o período de viagem pela Macedônia, rumo à Grécia, Atos capítulo 20, versículos 1 ao 6, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Logo, a epístola teria sido escrita entre 54 e 55 depois de Cristo. Com base em toda a dificuldade apresentada, o mais correto seria estabelecer um período entre 49 e 55 depois de Cristo, a qual certamente a epístola foi escrita. Propósito e características da carta aos Gálatas. Sabemos que foi o apóstolo Paulo quem fundou as igrejas da Galácia. Todavia, logo depois dos Gálatas terem recebido o verdadeiro evangelho que havia sido pregado pelo apóstolo, surgiram pessoas que começaram a se levantar contra o ministério de Paulo. Gálatas capítulo 4, versículo 17.
e também a pregar um outro evangelho completamente distorcido do que tinha sido ensinado. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Basicamente, esse falso evangelho que estava sendo pregado ensinava que os gentios que se tornavam cristãos deveriam seguir as tradições judaicas e praticar as obras da lei. Por isso, influenciaria diretamente no processo de salvação. Gálatas capítulo 6, versículo 12. Assim, esses falsos mestres ensinavam aos gálatas que a fé em Cristo não era o suficiente, mas eles também deveriam praticar a circuncisão. Gálatas capítulo 2, versículo 3 ao 5. Gálatas capítulo 5, versículos 2, 6 e 11. Gálatas capítulo 6, versículos 12 ao 15. Uma das principais táticas dessas pessoas era atacar pessoalmente o apóstolo Paulo. A defesa feita pelo próprio apóstolo no decorrer da epístola aos Gálatas nos ajuda a entender um pouco o tipo de artimanha que esses indivíduos estavam utilizando. Em Gálatas capítulo 2, versículos 1 ao 10, Paulo fala de sua relação com os apóstolos de Jerusalém, os líderes da igreja primitiva, destacando sua autoridade apostólica e legitimidade do evangelho que ele anunciava. Talvez com isto ele estivesse respondendo a algum tipo de acusação que afirmava que, de alguma forma, ele era insubordinado e agia por conta própria, sem a autorização dos anciões da igreja. É possível também que tenham acusado o apóstolo de ter mudado de ideia quanto ao seu parecer com relação aos gentios que se tornavam cristãos, ou seja, sugerindo que Paulo teria inicialmente defendido a circuncisão. Gálatas capítulo 5, versículo 11. Mas depois mudou seu discurso para poder atrair mais facilmente os gentios. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Sobre isso, o próprio apóstolo deixou bem claro que sua mudança de pensamento aconteceu em decorrência de uma revelação divina recebida diretamente de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículos 11 ao 24. Infelizmente, como toda heresia, rapidamente esse falso evangelho começou a se alastrar entre os gálatas, fazendo com que eles abraçassem o falso ensino, questionassem a autoridade de Paulo e iniciassem um processo de deserção do verdadeiro evangelho. Essa era a situação dos gálatas quando o apóstolo escreveu essa epístola. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Onde vários crentes queriam estar sob o jugo da lei e ser principalmente circuncidados. Gálatas capítulo 4, versículo 21, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 1. O resultado foi uma série de conflitos e dissensões na comunidade cristã da Galácia. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Gálatas capítulo 6, versículos 3 ao 5. Logo, o principal propósito de Paulo ao escrever a carta aos Gálatas foi expor a verdade sobre o Evangelho, mostrando a suficiência da obra de Cristo e ensinando que a salvação vem pela fé no Senhor Jesus. Gálatas capítulo 2, versículos 15 e 16. O apóstolo também demonstrou toda a sua indignação ao explicar que aqueles agitadores negavam completamente os pontos principais do verdadeiro evangelho de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 12. Também alertou que o novo ensino transmitido por eles corrompia o evangelho genuíno
e precisava ser combatido a todo custo. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Na carta aos Gálatas, Paulo pregou sobre a obra redentora de Cristo na cruz, onde o Senhor carregou sobre si a maldição da lei que estava sobre nós, nos libertando do pecado e da morte. Gálatas capítulo 3, versículo 13, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Nos vestindo com sua justiça. Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 27. Nos unindo a Ele e fazendo-nos novas criaturas, nos dando o direito de adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Gálatas capítulo 6, versículo 15. O apóstolo também apontou para a verdade de que é o Espírito Santo que nos capacita a vivermos de uma forma que agrada a Deus. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 25. Esboço da carta aos Gálatas. Primeiro, saudações iniciais. Gálatas capítulo 1, versículos 1 ao 5. Um pequeno prefácio onde Paulo se identifica como apóstolo de Jesus e saúda seus leitores. Segundo, descrição do problema. Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 10. Paulo denuncia o falso evangelho que surgiu na Galácia, o qual exigia dos cristãos gentios a prática de costumes judaicos como circuncisão, para que a salvação fosse efetuada num tipo de salvação por obras, um ensino completamente contrário à doutrina da justificação pela fé. Terceiro, autenticação e relatos históricos. Gálatas capítulo 1, versículos 11, Gálatas capítulo 2, versículo 21. Paulo demonstra a autoridade de seu apostolado, enfatizando que ele recebeu a mensagem do Evangelho diretamente de Cristo. Nessa sessão, Paulo fala sobre seu chamado. Gálatas capítulo 1, versículos 11 ao 17, sobre os líderes da igreja em Jerusalém. Gálatas capítulo 1, versículo 18, Gálatas capítulo 2, versículo 10. E sobre o conflito com o apóstolo Pedro. Gálatas capítulo 2, versículos 11 ao 21. Quarto, provas teológicas da justificação pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 1 ao 4 e Gálatas capítulo 3, versículo 31. Paulo expôs diversos argumentos teológicos para explicar que a salvação pela fé é a verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo. Nesta sessão, Paulo usou principalmente o registro sobre a fé de Abraão presente no Antigo Testamento. Quinto, exortações práticas. Gálatas capítulo 5, versículos 1 ao 6 e Gálatas capítulo 5, versículo 10. Paulo fala sobre a liberdade em Cristo e o poder do Espírito Santo que nos capacita a viver do modo que agrada a Deus sem confiarmos na carne. Ele também fala sobre as bênçãos que alcançam aqueles que vivem pela fé e o julgamento divino que aguarda os que se desviam do evangelho genuíno. Sexto, conclusão apostólica. Gálatas capítulo 6, versículo 11 ao 18. O apóstolo faz uma advertência final, resumindo a sua carta, e também faz uma saudação final. Tenha um excelente domingo
Um domingo de Páscoa, que significa a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia por mim e por você. Jesus te ama e tem um plano de salvação para a tua vida. Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Um forte abraço, tenha um excelente domingo, uma excelente semana, na companhia maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus.